Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa Minha Saúde, aqui na SWTV. Falando sobre saúde, qualidade de vida, corpo, mente e espírito, como em todas as nossas entrevistas. E hoje aqui temos uma pessoa muito especial para falar para vocês, uma médica. Mas antes eu vou contar um caso. Estava eu num plantão médico, em pronto-socorro municipal em São Paulo, um dia terrível, muita gente, um atendimento danado. Chegou lá para as 3h30 da manhã, deu uma acalmada, não tinha paciente na porta, ficamos todo mundo meio abismado, estava tranquilo. Fui deitar no conforto médico, acabei de deitar na cama, a enfermeira bateu na porta lá e falou: doutor, tem paciente. E eu fui lá atender esse paciente. Daí eu fui atender o paciente e ele falou assim: doutor, eu vim nesse horário que é mais tranquilo, eu queria saber o que é bom para queda de cabelo. Então, hoje a gente vai falar sobre cabelo, sobre queda de cabelo. E a gente trouxe aqui uma dermatologista, especialista em tricologia, que é a doutora Thalita Rodrigues. Muito obrigado, doutora. Vamos falar sobre queda de cabelo, sobre dermatologia. Então, minha primeira pergunta é o que eu deveria ter falado para aquele paciente do pronto-socorro? Explicar para ele o que é queda de cabelo, alopecia. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, a priori eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui. E exato, né? O que é a queda de cabelo? O que são as alopecias? O termo alopecia, na realidade, significa queda de cabelo. E hoje a gente sabe que existem dois grandes grupos de alopecia. As alopecias não cicatriciais e as alopecias cicatriciais. Dentre as não cicatriciais, estão as alopecias androgênicas, que são aquelas conhecidas pela população mais como comuns, a calvície. Isso, é. Exatamente. E a calvície, vamos falar um pouquinho mais sobre a calvície, né? A calvície, uma pergunta que a gente começa a perceber que hoje em dia está tendo um mais questionamento, né? A calvície, ela sempre foi pensada no homem. Exatamente. E hoje em dia, assim, o que você pode falar mais sobre esse tipo específico de alopecia, de calvície, dos homens, o que eles precisam fazer, e das mulheres, se existe mesmo bastante mulheres procurando, e o que deve ser feito, o que a gente deve pensar mais sobre esse assunto? Fala pra gente. Exatamente. Hoje a gente sabe que a incidência mundial da alopecia androgênica feminina está em disparate, está crescendo exponencialmente, né? Vários são os fatores, né? Os fatores hormonais, os fatores de estresse, alimentação, então tudo isso afeta esse número está aumentando. Então hoje tanto os homens quanto as mulheres, eles sofrem por todos os tipos de alopecia, inclusive a alopecia androgenética. Então você vê como é importante, a gente fala sobre qualidade de vida, né? Corpo, mente, espírito, a gente tem que estar em um equilíbrio, né? E às vezes esse desequilíbrio, o mundo moderno, a correria do dia a dia, faz com que a gente tenha esse tipo de problema, né? E assim, eu queria saber também, assim, as principais causas, para a gente entender também melhor disso, para depois a gente entrar na parte assim de tratamento, a gente prevenir, o que a gente precisa fazer. Mas o que é que a gente precisa saber sobre as causas? Para que a gente possa entender melhor as causas de cabelo, eu sempre gosto de dividir entre causas exógenas, que são as externas, e as causas endógenas, que são as internas. Causas endógenas: alterações, deficiências de determinadas vitaminas e minerais, e aí os erros alimentares são os maiores causadores disso, né? Ainda falando das causas internas, as alterações hormonais, dentre delas nunca podemos esquecer da glândula tireoide. Então as alterações da glândula tireoide pode levar à queda de cabelo, exatamente. Os hormônios sexuais femininos e masculinos, e ainda como causa interna, existem algumas doenças onde o sinal clínico é a queda de cabelo, né? Dentre as causas externas, a gente tem o estresse, e aí sim a gente sabe que hoje esse nível cada vez aumenta mais, tanto o estresse físico quanto emocional, aí como já dito pelo doutor, que é necessário um equilíbrio da mente,
da saúde, do corpo como um todo, né? E ainda dentre as causas externas estão os medicamentos. A gente sabe que hoje alguns medicamentos com efeitos adversos têm a queda de cabelo. E, por último, as alterações químicas locais, que levam às queimaduras químicas e, contiguamente, à queda capilar. Você vê como é importante a gente estar sabendo de tudo isso daí, porque assim, é multifatorial, a gente tem problemas de corpo, mente, espírito até nisso daí, né? O estresse, mas acho que a dica que pode ficar para o telespectador é o seguinte: se você está tendo queda de cabelo, procure um médico, porque é importante ver se tem algum problema de saúde como um todo que a gente precisa combater. Exatamente. O diagnóstico hoje é essencial, porque hoje a gente sabe que há vários tipos de alopecia. E cada tipo de alopecia, nós vamos conversar sobre isso, ele é tratado de uma maneira. Então, para que a gente trate corretamente, a gente precisa saber a real causa. Isso é muito importante. Uma outra coisa que a gente vai falar aqui é sobre barba. Não é? Barba, não é? Bigode, barba, cabelo, vai fazer completo. Barba, né? cabelo e bigode. Precisa saber, porque o homem hoje em dia voltou a ter aquela, né? A usar barba, né? Sim. Cuidar da barba, isso é muito importante pra gente saber. São pelos, né? O nosso cabelo são pelos como a barba. E muitas doenças que vão afetar o couro cabeludo também vão afetar a barba, e não só a barba, a sobrancelha e os pelos do corpo. Então é muito importante. Então assim, acho que a dica pra gente finalizar esse bloco é o seguinte: começou a faltar cabelo, pelo, tem algum probleminha que a gente precisa investigar. Então procure o seu médico, tem que fazer um check-upzinho de exames e iniciar um tratamento para que isso não tenha problema na nossa vida. Mas a gente vai falar sobre isso daqui no próximo bloco. 1 minuto. A Clínica Guiomon Oftalmologia é especializada em cirurgia de catarata e cirurgia refrativa. Você merece enxergar melhor e viver o lado bom da vida. Procure sempre um médico oftalmologista. Com filiais em Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquá, nossa fórmula oferece há 25 anos o que há de melhor em farmácia de manipulação. Nossa fórmula, confiança se conquista com qualidade. Já pensou em renovar a aparência? Aqui na Suzambela, você pode mudar o seu rosto com preenchimento facial, tratamento estético que possibilita a modelagem do seu rosto sem procedimento cirúrgico. Deixe a Suzambela cuidar de você. De jogos e a famosa gastronomia regional e internacional. Completa infraestrutura para eventos corporativos e de lazer. Para quem gosta de estar junto à natureza, praticar esportes e adora uma diversão. Desfrute de momentos inesquecíveis no Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema. Olá pessoal, estamos de volta aqui para falar sobre queda de cabelo, alopecia, não é? Com a doutora Thalita Rodrigues, que é uma dermatologista especialista nisso daí, que é a tricologia. Então ela é tricologista e veio falar para a gente agora sobre os tratamentos para a gente evitar, prevenir e cuidar dos cabelos, né? Então eu queria saber assim, no geral, qual a importância da gente estar sempre observando o cabelo, que a gente até já falou, né? Porque o corpo pode estar em algum desequilíbrio, né? E a gente precisa ter esse sinal reconhecido, né? Como é que a gente sabe, assim, conta o cabelo no travesseiro? Como é que a gente procura ver no ralo da pia? É importante essa noção de estar perdendo cabelo. Quantos cabelos a gente pode perder por dia? Que é normal perder cabelo, né? O cabelo está sempre... Então, assim, vamos falar um pouquinho disso daí.
né, o que é a queda de cabelo, mas o quanto é normal perder cabelo e quais são os tratamentos para a gente evitá-lo. Quando a gente fala em queda de cabelo, o normal é em média de 100 a 120 fios por dia, né? Mas eu sempre digo isso aos pacientes, não tem como a gente quantificar exatamente esses 100, 120 fios ao dia, né? Então, quando, doutora, será que eu estou perdendo em demasia o meu cabelo? Eu sempre digo, quando a gente acorda e lá no travesseiro tem uns fios a mais, ou pelo chão da casa, geralmente sempre mesmo quando for homem, sempre a mulher vai reclamar, né? Vai falar, esse é seu cabelo pela casa. Então vai ter aqueles fios em demasias, ou no próprio banho. Quando for lavar o cabelo, você vai ver que vai sair mais fios do que o normal. Então eu sempre digo isso, quando sair da normalidade, procure um especialista, que aí nós vamos fazer os exames necessários. No próprio exame físico existe o que a gente chama de prova de tração, existe hoje o tricoscópio, que a gente faz um exame naquele momento no couro cabeludo e no fio do paciente, e aí a gente já consegue saber se de fato está havendo uma queda maior do que o normal. E o que a gente observa nesse exame, por exemplo? O tricoscópio vai ver o que ali no couro cabeludo? O que é importante? O tricoscópio é uma ferramenta que hoje nós temos e que ao vivo a gente consegue aumentar em até 3.640 vezes a imagem tanto do couro cabeludo quanto da fibra capilar, né? Então no couro cabeludo, o que o tricologista vai procurar? Ele vai procurar áreas de inflamação, áreas de menor densidade capilar, a ativação ou não dos folículos pilosos. O que são folículos pilosos? São, entre aspas, as casinhas dos pelos, né? Se há uma dermatite seborreica ou não. E quando a gente passa o tricoscópio no fio, a gente consegue ver quebra, se há alguma alteração da fibra capilar, e aí a gente já consegue, como primeira parte, já fazer um pré-diagnóstico e já ter as hipóteses diagnósticas e já começar a arquitetar o tratamento daquele paciente. Folículo piloso, então se ele existe, ele pode até não ter um cabelão, né? Exatamente. Mas se ele existe, dá pra gente começar um tratamento e fazer ele ficar forte de novo, e a partir daquele folículo nascer um cabelo forte, bonito. Essa é a diferença de quando a gente fala nas alopecias cicatriciais e nas não cicatriciais. As alopecias não cicatriciais são aquelas que têm o folículo ativo. Então, por mais que eu não tenha o pelo naquele momento, naquele folículo, eu consigo reverter a situação, eu consigo estimular aquele folículo e ter a recuperação. Agora, as alopecias não cicatriciais são aquelas onde o bulge é uma estrutura do cabelo em que há proliferação celular. Quando essa estrutura é danificada, que é o que ocorre nas alopecias cicatriciais, aí infelizmente não há mais reversão. E existe algum tratamento no couro cabeludo que deve ser feito? Porque hoje a gente fala também, que eu queria até falar hoje aqui porque é importante, falar sobre luz, sobre laser, os LEDs, sobre o agulhamento, né? Injeção, tem substâncias que dá para colocar no couro cabeludo. Exatamente. Justamente para ativar isso daí. Vamos falar um pouquinho sobre Exatamente. isso. É interessante. Exatamente. Depois que a gente faz o diagnóstico, de acordo com a hipótese diagnóstica, a gente vai ter um leque de tratamentos. Quais são hoje os tratamentos mais usados, mas é claro que vai depender do diagnóstico instituído. A gente tem o laser de baixa potência, que tem excelentes resultados. Hoje a gente tem muitos artigos, tanto brasileiros quanto internacionais, com excelentes resultados. A gente tem a LED terapia, que a gente também usa bastante, o microagulhamento, que é a gente passar aquelas agulhinhas no couro cabeludo para estimular uma reação inflamatória, e aí a gente usa o dry delivery. O que é o dry delivery? A injeção de substâncias, e vai de acordo com cada caso, eu vou usar uma determinada substância, se eu quero uma proliferação celular, se eu quero uma reação inflamatória naquela área ou não. E fora isso, há também a mesoterapia, que aí são injeçõezinhas mesmo, exatamente, que a gente aplica a substância de acordo com o diagnóstico naquela área para estímulo. Tá certo. O laser e o LED, eles atuam como um anti-inflamatório, assim, o que ele estimula o bulbo. Fala um pouquinho sobre isso daí, exatamente. É interessante. Existe até boné, eu já vi isso daí, né? Exatamente, boné, capacete, mas esses bonés e capacetes, eles são para uso caseiro, tá? Home care.
Então, às vezes a gente prescreve sim para o paciente, mas home care porque o uso tem que ser diário, de alguns minutos. No consultório a gente tem lasers de maior potência, né? E aí tem que ser aplicado por um profissional especializado e tal. E aí a gente tem um amplo espectro de luz. Então a gente tem o LED azul, que a gente vai usar como fungicida, bactericida, né? A gente tem o LED vermelho e o laser vermelho ou infravermelho, e aí nós vamos usar para proliferação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ativar as células naquela área para que haja assim um crescimento capilar. Você vê assim, então assim, na minha, né, analisando tudo isso, não existe milagre. Não. Existe tratamento. Exatamente. Tem que fazer em casa, tem que acompanhar e quanto antes melhor. Com certeza. Né? Pra gente descobrir o que está acontecendo. Então é importante. Percebeu? Tá caindo o cabelo? Homem ou mulher? Vamos procurar o médico. Faz seus exames, vê se está tudo direitinho, se não é nada hormonal, se você está com algum desequilíbrio. Procura um dermatologista, especialista em tricologia e vamos começar a tratar isso daí. É muito importante a gente ter todas tudo que a medicina pode dar hoje. Mas tudo começa com o que a gente aprendeu na medicina antiga, na Grécia, que você é aquilo que você come. Então uma alimentação boa, atividade física, você está bem, corpo, mente e físico bem, a gente começa daí a tratar os problemas que estiver atrapalhando. Porque primeiramente a gente se sentir bem, comer bem, atividade física para a gente viver bem. Vamos agora para o intervalo e depois do intervalo a gente vem também com mitos e verdades sobre o cabelo e seus mistérios. Procure sempre um médico oftalmologista. Com filiais em Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquá, nossa fórmula oferece há 25 anos o que há de melhor em farmácia de manipulação. Nossa fórmula, confiança se conquista com qualidade. Deixa a Suzambela cuidar de você. O clima de interior, o ar puro e o conforto pertinho de você do Alto Tietê e Vale do Paraíba. Vale do Sonho Hotel e Eventos, com aconchegantes chalés e apartamentos, piscinas climatizadas, quadra poliesportiva, sauna, salão de jogos e a famosa gastronomia regional e internacional. Completa infraestrutura para eventos corporativos e de lazer, para quem gosta de estar junto à natureza, praticar esportes e adora uma diversão. Desfrute de momentos inesquecíveis no Vale do Sonho Hotel e Eventos, em Guararema. Voltamos aqui no nosso programa Minha Saúde, falando sobre dermatologia, tricologia, sobre o cabelo. E agora é uma parte do programa que é interessante. A gente vai falar sobre mitos e verdades. E uma grande pergunta assim, que eu quero fazer para a doutora é o seguinte: se aquele paciente tem pais carecas, ele vai ficar careca? Não necessariamente, né? Há sim, de fato, uma predisposição genética, né? Então, quando eu tenho o meu pai ou a minha mãe com uma alteração capilar, eu posso ter a predisposição, mas não que necessariamente eu vá desenvolver, né? Mas para isso, é o que eu sempre digo, quando eu tenho o pai ou a mãe que tem a calvície ou qualquer outro problema capilar, eu devo procurar um médico se eu estou notando sim uma alteração no meu couro cabeludo para que se faça um diagnóstico. Por quê? Exatamente como nós já dissemos, se você faz um diagnóstico correto e rápido, a chance de tratamento vai ser muito maior e muito mais rápida também. Mesmo porque, a gente estava falando aqui no programa, se tem uma doença de base, ela pode estar replicando essa doença de base. Exatamente. A mãe, às vezes, ela pode ter esse problema de cabelo por ter uma doença que não foi diagnosticada até agora. Exatamente. E está na filha
por exemplo, que está começando a ter essa queda de cabelo e na verdade não tinha nada a ver com o cabelo, era uma doença de base. Exatamente. Então o segredo é, começou a cair cabelo, tá diferente, vamos procurar um médico, né? E outra coisa, que eu acho que é importante, a gente vê grupos de WhatsApp falando coisas absurdas, a gente tem até agora falando sobre vacina que faz mal, absurdo, porque na verdade a vacina é a coisa mais científica que existe, a maior tecnologia que a medicina conseguiu disponibilizar, não é? Então assim, eu queria fazer uma pergunta que a gente vê assim, comercial de televisão, grupo de WhatsApp, que todo mundo, e aqueles spray que passa na careca e nasce cabelo, não é? Eu já vi bastante disso, uma loucura. Mas existe, eu queria que você falasse dos shampoos, que deve ter shampoo que é indicado, não é? Para você tratar alguma doença ou então, fortalecer o cabelo, alguma coisa assim. E tem aqueles shampoos vitaminados, né? Que prometem que o cabelo em uma semana já vai estar perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre isso daí, porque eu acho que rende um papo bom também. Exatamente, é o que eu sempre digo. Infelizmente, na área capilar não existe milagres, né? Então, eu mesma prometer para um paciente que de um dia para o outro ele vai ter o cabelo enorme, eu brinco, ou de Sansão ou de Cinderela, é pura mentira, né? Então, esses shampoos, infelizmente, são pura enganações, né? Pura enganação. O que a gente tem hoje, a gente consegue sim colocar no que a gente chama de veículo shampoo, substâncias para o tratamento capilar. Então, se eu tenho uma dermatite seborreica, o que é dermatite seborreica? As caspas, eu consigo colocar substâncias naquele shampoo para tratar uma dermatite seborreica. Se eu tenho algum outro tipo de alopecia e que eu tenho uma reação inflamatória, eu quero diminuir aquela reação inflamatória, então eu vou usar ativos anti-inflamatórios. São os remédios colocados dentro no do shampoo. Mas isso sempre vai ser feito por um profissional habilitado e de acordo com aquele paciente em questão, né? Eu sempre digo, não é a mesma receita para todos, né? Então vai ter um estudo e aí sim eu vou colocar entre aspas aqueles ingredientes para formular algo que possa ser eficiente para aquele paciente. Sim. Então assim, eu acho interessante a gente falar também sobre vitamina, polivitamínico, não é? Porque polivitamínico para unha, pele, cabelo, tem a ver um pouquinho com colágeno, tem a ver um pouquinho com magnésio, sílica, tem um monte de... O que a gente pode falar um pouquinho disso daí também? Que tem a ver também com dieta, uma dieta equilibrada, você vai trazendo todos os ingredientes para você se nutrir deles, né? Exatamente. E existe uma frase que a gente sempre escuta, que o prato quanto mais colorido, mais nutrientes você está absorvendo. Então isso é uma dica, a gente sempre fala aqui, não é? Então coloca arroz que é branco, feijão que é marrom ou preto, o tomate que é vermelho, o ovo que é amarelo com branco, o brócolis que é verde junto com a alface e a cenoura. Se a gente tiver depois comer também nozes, essas coisas, é importante. Então a alimentação é muito importante. Mas assim, uma dica especial pra gente, o que é importante a gente comer assim, pra gente também ajudar a ter esse cabelo bonito? Aí a gente tem as duas vertentes. Primeiro falar nas vitaminas e nos minerais necessários para o nosso organismo como um todo. E aí eles vão para o que a gente chama dos nossos anexos mesodérmicos, que são cabelos e unhas, né? Então ter uma alimentação rica, então nunca esquecer dos alimentos ricos em ferro, feijão, carne vermelha, aquelas verdurinhas bem verdes, eu sempre falo isso, a beterraba, as frutas, principalmente as ricas em vitamina C, as oleaginosas, o que são? Exatamente como o senhor citou, as castanhas, as amêndoas, o amendoim. Então a gente tem que ter um mix alimentar que isso vai favorecer, né, o desenvolvimento e a melhora, o brilho, a saúde dos nossos cabelos e unhas. E hoje a gente também fala muito nos nutricosméticos. Tarito, o que são os nutricosméticos? São substâncias orais que a gente ingere para determinada função, no caso, cabelo e unha. Então hoje a gente tem várias marcas que tem esses nutricosméticos que são complementos da nossa alimentação para que a gente tenha um bom desenvolvimento do cabelo e unha. Aí a gente não está falando em doença, a gente está falando num crescimento saudável, num brilho, em impedir quebra, né? A gente está falando em complemento, mas eu sempre digo, não adianta querer tomar um nutricosmético e ter uma má alimentação. Isso. Né? É uma suplementação. Eu acho importante, eu sempre falo aqui no programa, a gente estava falando sobre esses grupos do WhatsApp que às vezes mudam as coisas, né? Passa essa mensagem para os seus filhos. É importante desde cedo começar a ensinar a comer desse jeito, comer colorido, arroz, feijão, tudo que a doutora falou, não é? Para crescer bem.
Alimentação também em casa, o papai, a mamãe, a família toda ir mudando e se adequando a ficar uma alimentação mais saudável. Porque a alimentação saudável é a base de tudo para a gente ter uma vida saudável também. Não é? Assim, queria agradecer muito todos em casa, a presença da doutora aqui para falar sobre esse assunto que rende, não é? Exatamente. Vai voltar com certeza para falar sobre mais tratamentos. Se tiver alguma novidade também, vem falar para a gente poder passar essa informação para todos, que informação sempre é o mais importante, e informação de qualidade, de um profissional formado, que estudou, se especializou, com base científica para a gente falar. Isso está faltando um pouco hoje no mundo, a gente falar de coisas sérias, coisas que foram estudadas e que funcionam e que resolvem. E é assim que eu queria terminar o programa de hoje, agradecendo a presença da doutora Thalita, que é dermatologista, médica dermatologista e se especializou em cabelo, que é a tricologia. Sim. Queria agradecer a presença dela, agradecer a presença de todos vocês e quiser falar alguma mensagem para os telespectadores para a gente terminar o nosso programa. Exatamente, é o que já foi dito, né? Nós somos um conjunto, então a gente precisa estar bem de corpo, de alma, né? Então a alimentação, os esportes diariamente, é tudo um conjunto, até mesmo para que o cabelo, né, e as nossas unhas sempre fiquem bem, né? E exatamente como o senhor disse, qualquer dúvida, qualquer coisinha errada, procure um profissional habilitado, porque ele sim é o que vai lhe auxiliar e certamente lhe dar o melhor tratamento. Muito obrigado, fica a dica aí para todo mundo e até um próximo programa. Depois nem adiantou, porque em seguida tô deitado assim, escuto. Tiro. Tiroteio. Tá vivo, hein, doutor? Tá vivo.